Bom dia, meus amigos. Eu estou aqui num vídeo diferente hoje, porque são 6h11 da manhã e eu vou fazer um vlogzinho pré-corrida, meu. Há uns 3 semanas atrás eu decidi fazer uma corrida no dia 17, tá? Hoje é dia 10, daqui a uma semana. E hoje vai ser o último dia que eu vou correr os 10 km antes de correr a prova de 10 km, pra poder não me desgastar muito meu músculo, também não chegar muito despreparado pra prova. E por que eu tô fazendo isso, tá? Eu tô voltando a gostar pra caralho de correr e eu quero pegar esse hobby de novo pra mim. Tô falando baixinho pra não acordar ninguém em casa. Tá, mas por que correr essa hora? Podia correr a qualquer hora. Eu tô correndo essa hora da manhã justamente porque a semana que vem eu vou ter que estar lá no local da prova às 7 horas da manhã. Então eu decidi acordar no horário mais próximo que eu acordaria normalmente pra fazer a prova, né? Será 7 horas da manhã a prova, então são 6h12. Eu decidi acordar mais cedo hoje pra justamente fazer esse testezinho comigo mesmo. Então eu vou correr às 7 horas, tá? Eu vou tomar um Energy Boost pra poder me dar energia, igual eu vou tomar no dia lá. Então eu vou tentar fazer tudo mais perto do que eu normalmente faria, né? Faz muito tempo que eu não tomo isso aqui. Eu fiquei num detox de café nesse último mês aí. Eu vou voltar a tomar hoje pra poder ficar o caralhaço, pra correr bem, entendeu? Num dia normal eu não tomaria isso aqui. Pra correr essa hora, por exemplo. Eu correria de jejum. Eu correria em jejum, né? Mas eu não vou fazer isso hoje porque no dia lá eu não vou conseguir correr de jejum. Se eu ficar muito tempo fora de casa, tempo sem comer não dá. Então eu vou tomar uma porra dessa aqui na semana que vem. Pra poder dar uma energiazinha também e conseguir comer, né? Conseguir ficar bem. Eu vou tomar uma porra dessa aqui pra me dar uma energiazinha e conseguir forrar o estômago, né? Pra poder ficar um tempo sem comer mesmo. Bom, então, em relação à comida, é isso que eu vou comer por agora. E na hora da prova, no dia da prova, vai ser a mesma coisa. Daqui a uns 50 minutos, 40 minutos, eu vou sair de casa. E vou começar a correr direto 7 horas, pra poder ficar bem na hora da prova, né? Acostumar um pouco o meu corpo. Acostumar um pouco, né? Tentar acostumar o meu corpo a ficar pronto a essa hora, pra poder dar uma corrida. Pra semana que vem já não ser um baque, entendeu? Chegar essa hora, acordar essa hora. Porque eu sei que o local da prova pode ser diferente de onde eu geralmente corro. Vai me dar um baque diferente, vai me atrapalhar um pouquinho com relação a isso. Todo esse tempo eu falei com a remela no olho. De fuder. Vou mostrar como é que eu vou também. Só um segundo. Voltei. Primeiro meu short, que eu não mostrei como é que ele é, mas eu vou botar na edição aí pra... Não mostrei especificamente como ele é, mas eu vou colocar na edição. É um short normal de tactel que eu uso pra fazer exercício físico. Eu tentei comprar um short aquele de compressão. Não chegou a tempo, não vai chegar a tempo provavelmente daqui a uma semana, porque loja online ou é golpe ou demora pra caralho. Então eu não consegui, não deve chegar a tempo da prova, eu vou ter que correr com um short desse aqui mesmo. Mas eu queria usar um short de compressão, eu comprei um short de preço, eu comprei algumas coisas pra começar a correr. Embora eu corra já há algum tempo, eu vou falar sobre isso daqui a pouco no vídeo, mais pra frente, depois que eu correr, né? Bom, esse aqui, eu não sei o que é esse aqui não, cara, mas minha mãe comprou, meu pai não usou, e ela me deu. É de corrida, é de compressão, não sei se dá pra ver aí. Tem uma frase em francês aqui atrás. E é pra colocar no tornozelo. Eu acho que é pra quem corre com a ponta do pé. Eu acho que é pra quem corre quando usa na ponta do pé como aterrizador, entendeu? O cara aterriza o pé com a ponta do pé. Eu faço isso, então eu vou testar esse aqui, cara. Vou testar esse aqui pra ver se melhora alguma coisa, se ajuda em alguma coisa, porque às vezes eu fico com dor justamente aqui na parte de trás. Não sei se essa aqui o tornozelo que eu sinto aqui não é a panturrilha, quem é a panturrilha é em cima, eu sinto mais embaixo, assim, perto do pé aqui. Sinto uma dorzinha aqui às vezes. No caso, na perna esquerda que eu sinto. Outra coisa que eu comprei na internet e chegou esses dias aí foi esse óculos aqui. Que eu falei, não, eu preciso de um óculos pra correr. Eu preciso de um óculos pra correr, comprar um óculos pra correr. Aí você vai ver os preços dos óculos desses óculos de corrida. Proteção UV. 80, 100, 120, 200. Aí eu falei, não, tá caro pra caralho essa porra aí. Tá muito caro eu comprar um óculos UV. Eu vou comprar um óculos o mais barato que tem. UV. Aí eu achei isso aqui sei lá, na Amazon ou no Mercado Livre, acho que foi o Mercado Livre. Aí, cara, não compra coisa barata.
Ai, promoção, 3 shorts por R$ 37. Você vai ver, o short é um lixo. Eu fiz isso, eu me fudi. Perdi R$ 37, porque o short é uma merda. Isso é uma coisa que. Tipo assim, tem uma folguinha embaixo, consigo ver se eu boto pra baixo. Tem uma folga em cima que eu consigo ver aqui. E tem uma folga aqui. Eu consigo passar meu dedo pelo óculos. Meu óculos que comprei R$ 37 na internet. Tem meu fonezinho, que é esse aqui. Eu não vou usar esse aqui na dia da corrida porque ele é muito grande. Acho que vai atrapalhar um pouco. Se atrapalha, é melhor ficar com aqueles fonezinhos, earphones. Vou botar um earphonezinho pra poder conseguir correr melhor. Isso, cara. Com esse shortzinho aqui, ele não tem bolso, então eu carrego as coisas na mão. Telefone, chat, eu levo tudo na mão. Não tem a compressão também, enfim, eu sou. Nunca dei muita atenção pra corrida como um esporte, assim, que eu preciso de fazer coisas pra melhorar minha performance, eu correr melhor. Eu sempre só corri. Eu sempre só corri. Tá, mas agora eu vou dar uma descansadinha. São 6 da manhã, eu preciso ficar no meu momento de não fazer nada. Pra poder daqui a uns 15 minutinhos sair pra correr, tá? Então eu vou filmar isso daqui a pouco. Valeu. E tô na rua agora. Vou começar a correr daqui a pouquinho, faltando 3 minutos, são 6h57 agora. Chegando ali embaixo, eu vou começar a correr, porque eu sei a distância mais ou menos pra dar 10 km dali até onde eu quero correr. Tá, então é isso, cara. Essa hora da manhã é do caralho, porque só tem gente normal na rua, pessoas que acordam cedo no domingo, são pessoas divertidas, assim, de encontrar na rua, né. Eu saí distribuindo bom dia. Mentira, eu dei bom dia pra um cara, só que foi a única pessoa que eu passei na rua. Mas é legal fazer isso, tá? Testa aí, sai na rua, você passa por uma pessoa, dá bom dia. Se mora numa cidade grande, essa hora é foda, tá? Sair de casa. Bom, vou começar a correr aqui e vou gravar uns trechos aqui enquanto eu corro. Quando eu estiver correndo, tá? Então é isso. Valeu. Terminei a corrida aqui. Corri num tempo, pra mim, terrível. 5 minutos e 42 segundos por quilômetro, né? Cara, como eu falei, comecei a prova morrendo de fome. Prova, né? A corrida morrendo de fome, meu gato. Morrendo de fome. E isso dificultou um pouco, né? Porque eu não apertei o passe. Geralmente, quando eu começo empolgadaço pra caralho, eu começava correndo assim, rápido, média de 4,50 assim por km. Não consegui fazer isso. Eu tava morrendo de fome, tava sentindo a perna um pouco, a coxa. Porque eu tava ter treinado perna ontem também. Pode influenciar, provavelmente influencia. E por causa do horário, eu acho que atrapalha um pouco, porque geralmente eu corro por volta das 4 horas da tarde. E hoje eu corri 7 da manhã. É uma puta horário de diferença, assim. Eu nunca faço exercício físico essa hora. Geralmente tô acordando essa hora, levantando, comendo. E por isso meu corpo tava pedindo comida, provavelmente. Vou tentar mudar isso essa semana. Tentar mudar essa porra essa semana pra poder chegar no dia da prova lá preparado, já alimentado, com carboidrato no corpo, porque eu tô sentindo muita vontade de comer carboidrato. Tipo, me veio um pastel lá atrás, me veio vontade de comer doce, uma caixa de doce, vontade de comer açúcar, tá foda. Vou pra casa agora, vou passar numa barraquinha ali comprar uma flor pra minha avó e pra minha mãe, porque é dia das mães hoje. Ou pelo menos eu acho que é. E vou voltar pra casa comer e aí eu falo mais. Bom, então vamos falar um pouco sobre como é que foi a corrida de hoje, né? Eu corri 10 km, como eu falei que eu ia correr, num tempo que eu não curti muito. Eu acho que eu falei isso no vídeo da pós-corrida. Foram 5 minutos e 42 segundos por quilômetro. Eu geralmente corro os 10 km quando eu tô correndo sério, abaixo dos 5 minutos, tá? 4 minutos e 57, 4 minutos e 56. E o último foi 4 minutos e 59 que eu fiz. Mas como eu falei, cara, eu tô correndo. Não tô correndo no meu horário habitual. Eu geralmente corro por volta das 4 da tarde, 4h30, quando o sol tá mais baixo, quando eu já tô alimentado do dia. Então, eu tenho essa reserva de energia do corpo, que eu me alimentei, e isso pode influenciar e ajudar, né? Eu não corro com fome, por exemplo. Igual eu corri hoje. Eu saí na rua, quando eu comecei a correr, assim, no primeiro quilômetro, eu tava sentindo fome, muita fome. E vinha imagens de chocolate na minha cabeça. E isso acaba me fudendo um pouquinho, que eu fico pensando em comer, meu estômago fica fudido, eu fico com fome, eu me sinto mais elétrico
fico me tremendo, assim, com vontade de comer. Provavelmente isso era falta de carboidrato no meu sistema, no meu corpo, né, que eu não comi o suficiente antes e ontem à noite eu comi menos, durante a janta. Hoje de manhã eu achei que o Whey ia resolver, né, não resolveu, embora tenha carboidrato pra caralho, não me resolveu e eu acabei ficando com fome mesmo assim, e isso acabou atrapalhando um pouquinho, né. Por isso que eu não acelerei muito no começo da corrida, então eu acho que isso impactou, além disso, o horário, né. Eu tô zero habituado a fazer exercício físico 7 horas da manhã. Eu geralmente corro, como eu falei, às 4, mas quando eu faço musculação, eu faço por volta de meio-dia, 11, meio-dia. O ciclo do corpo não está preparado, não está acostumado com esse horário, por isso que eu quis fazer esse teste hoje. Isso já aconteceu na semana passada, eu corri também, só que eu corri no sábado, e num lugar que não é convencional pra mim. Eu estava viajando e eu fui correr na praia desse lugar, e aí eu mesmo da mesma forma, eu corri mais lento, eu tive que parar pra andar, então e também estava num horário muito mais quente, com muito mais sol, isso pode ter influenciado. Às 7 da manhã não tem tanto sol, hoje não tinha sol nenhum, estava nublado de manhã, não estava fraco também, né. Além disso, eu fiquei um pouco ansioso pra fazer isso, essa atividade pela manhã, então eu dormi um pouco mal. Eu acabei acordando de madrugada algumas vezes e tinha um pouco de dificuldade pensando que eu tinha que me preparar pra correr e tal. Eu acordei 3 da manhã uma hora e eu pensei: "Caralho, será que tá na hora já? Deixa eu ver que horas são". 3. Aí eu fiquei bolado, falei: "Caralho, 3 da manhã preciso dormir". Voltei a dormir e acordei às 6 de novo, né. Outra coisa que vai me preocupar, porque eu queria fazer essa prova abaixo dos 5 minutos, né. Só que eu não vou estar nas minhas condições clássicas de corrida, então provavelmente vai ser muito mais difícil pra mim. Outra coisa que me preocupando é justamente essa questão do local, entendeu, porque a questão do horário eu posso me adaptar essa semana, para o meu corpo se preparar e ficar mais apto a correr às 7 da manhã. Agora, o local da prova não tem como eu fazer, não tem como eu ir lá naquele lugar treinar, porque é no meio da rua, uma prova de rua. Então é um pouco complicado, um pouco puxado, eu não vou conseguir treinar no local, então isso acaba me pegando um pouquinho, assim, eu queria muito fazer abaixo dos 5, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer por essas questões. Coisas que eu tô pensando em fazer pra prova em si, eu acho que eu vou não sei se eu vou comer mais na noite anterior, entendeu, ou se eu vou comer mais no dia, eu sei que eu vou dormir mal de qualquer jeito, porque eu vou ficar ansioso pra prova, eu vou ficar com essa questão de querer correr logo e isso vai impactar meu sono de uma forma ou de outra, então não tem jeito, mas eu vou tentar dormir o máximo que eu vou conseguir dormir. Com relação à comida, é uma coisa que eu posso mudar, que eu posso tentar variar. Eu posso tentar comer mais de noite para de manhã ter energia disponível para mim durante a prova, e eu posso tentar acordar um pouquinho mais cedo, mais 5 da manhã, e comer bem, para aí poder chegar, tipo, calibrado para a prova. Eu não tenho muito esse problema com comer alguma coisa e depois ir treinar. Eu prefiro treinar com o estômago cheio, porque eu não me sinto fome, isso não me atrapalha. Ultimamente não tem sido assim, eu tenho treinado mais depois de algumas horas sem comer para poder ficar com o estômago vazio, ficar mais ou menos de jejum para poder conseguir treinar sem dividir energia com o meu próprio organismo, né, que tá tentando absorver os nutrientes ali durante a digestão. Com relação à corrida de hoje foi isso, cara. Eu usei uma meia não, né, uma faixa de compressão aqui na perna, na parte de baixo da perna, abaixo do joelho, que foi até a panturrilha, eu achei que não seria, mas foi até a panturrilha, e eu não senti muita diferença não, cara. O que eu senti foi uma dor mais aqui a coxa, a parte lateral da coxa, assim, do lado da bunda, assim, que onde tem o ossinho, eu senti mais, mas eu acho que não teve relação com a faixa, não sei se foi por causa da faixa que eu senti isso, acho que não tem nada a ver, inclusive, mas eu não sei. Eu acho que é provável que o meu treino de ontem, eu treinei perna ontem, então isso pode ter impactado também um pouco na minha performance hoje. Na quarta-feira eu também treinei perna, na terça-feira eu treinei perna e eu corri na quarta. Tá, mas eu não se não isso não atrapalhou minha performance, eu corri o mesmo abaixo dos 5 minutos. Da mesma forma, um pouco mais lento do que no outro dia que eu corri. Então no final eu tive que dar um sprint ali para poder chegar na minha meta, né. Então, não acho que o treino de perna tenha sido um fator preponderante, assim, para baixar minha performance hoje, pelo menos, né. Eu acho que foi mais a fome e a questão da hora. Isso será adaptado, isso será planejado, né. Eu tô pensando inclusive nessa semana, um dia que eu não treino é na quinta. Eu treino antes de correr, porque senão atrapalha uma coisa atrapalha a musculação e a musculação eu dou prioridade, ainda pelo menos. E eu corro na quarta, depois de treinar, então eu vou tentar correr na quinta, de manhãzinha, 7 da manhã também, para poder nesse esquema, né, para poder adaptar meu corpo a fazer esse exercício nessa hora e ao invés de correr na quarta e na sexta, que eu diminuo a frequência de corrida também para poder não desgastar muito minha musculatura. E no sábado pré-prova, né, eu vou tentar evitar eu vou fazer meu treino um pouco mais leve, eu não vou
me desgraçar no treino. Tá, agora o porquê eu tô fazendo esse vídeo aqui. Eu queria falar um pouco da minha vida correndo, a minha história com a corrida, tá. E ela começa em 2017, eu tinha 2017, eu tinha 12 para 13 anos de idade, tá. Eu estava saindo do futebol, numa escolinha de futebol, porque naquela época eu não gostava de futebol, comecei a gostar um ano depois. Eu estava saindo do futebol porque eu não gostava mais, eu não queria fazer aquilo ali, eu falei com meus pais: "Eu não quero mais fazer, eu não quero mais fazer, eu não quero mais fazer". E eles me disseram o seguinte: "Tá bom, você pode sair do futebol, mas você vai fazer alguma outra coisa". Aí eu migrei pra corrida, tá. Obrigado, porque na época eu não queria fazer porra nenhuma da vida. Eu não queria correr, não queria fazer exercício físico nenhum, eu queria ficar em casa jogando videogame e comendo pizza. Era essa a minha vida. Inclusive vou deixar aqui um pedacinho de um vídeo meu, de 2017 ou 18, eu não tenho certeza de quando é o vídeo exatamente, mas é o primeiro vídeo desse canal e eu era assim quando eu estava correndo, tá. Quando eu comecei a correr. Eu não gostava, eu ia obrigado pelos meus pais, nesse primeiro ano principalmente, né. Quem era eu? Você pode ver na imagem aqui que eu tô deixando do lado, imagem ou vídeo, sei lá. Eu era um jovem, né, um jovem gordinho, tinha 1,30 m de altura, eu acho, perto disso. Minha vontade, como eu falei, era de jogar videogame o dia inteiro, entendeu. E uma coisa que eu fazia muito nessa época era comer doce escondido dos meus pais. Eles guardavam os doces dentro de uma caixa, dentro do armário, e eu ia lá escondidinho, eu pegava o doce e comia o doce escondido deles. Esse era eu, naquela época, tá. E já vou chegar no ponto do porquê eu tô falando sobre isso. Em 2018, eu já não era mais aquela pessoa gordinha, mas eu era basicamente a mesma pessoa que eu era antes. Só uma coisa tinha mudado, né, o meu gosto pela corrida. Em 2017 eu ia obrigado pelos meus pais, porque eu tinha que fazer alguma coisa. Em 2018 eu já ia por conta própria. Eu já gostava de correr. Eu tinha essa vontade de correr. Eu comecei a fazer aquilo porque eu gostava de correr. Então, os pontos auge da minha semana era sair de tarde, eu tinha aula de manhã, e de tarde eu saía para ir correr, nos dias que eu não tinha alguma outra atividade, tipo um curso de inglês, por exemplo. Eu saía para ir correr, eu botava meu fonezinho de fio, colocava por dentro da roupa, botava uma camisa de futebol para correr, um short de futebol, tênis qualquer, uma meia qualquer, um fone de fio que eu colocava por dentro da minha blusa e o telefone dentro da calça, dentro do short, né, no caso, aqui, tá. E eu ia correr assim. Era assim que eu ia correr, eu já me divertia correndo e eu gostava muito de correr, porque eu ia ouvindo música. Eu achava que eu gostava de correr porque eu ouvia música, mas eu já gostava de correr junto com a música, a ideia era juntar os 2 assim, então isso acabou tendo um papel muito importante na minha vida. Eu desenvolvi muito meu gosto musical por causa da corrida, inclusive eu escuto muita coisa hoje, eu gosto muito de música hoje. Era basicamente isso que eu vestia, tá, um tênis qualquer, que era um tênis de corrida, que meus pais sempre compravam tênis de corrida pra mim. Quando compravam tênis, né, então eu tinha sempre um tênis de corrida, mas não era um tênis de corrida, assim, igual a gente pensa hoje em dia nesses tênis que são adaptáveis ao pé, enfim, essas coisas todas. Era só um tênis comum, entendeu. Me acompanha aqui que eu ainda não cheguei no ponto final, tá, mas vai acompanhando esse raciocínio, entendeu. Quando eu comecei eu era daquela forma que eu mostrei pra vocês, e o que eu vestia, o que eu usava eram essas coisas aleatórias, assim, não era nada muito elaborado, muito especificado pra corrida igual tem hoje em dia, tá. Vem me acompanhando aqui. Em 2019, 20, 21, 22 foi praticamente a parte final da minha adolescência, né. Eu tinha 15, 14 para 15 anos, e a corrida me acompanhou em todos os momentos dessa época, tá. Mesmo na pandemia, eu corria. Eu não saía na rua pra correr na época quando estava estourando, né, março, abril, maio, ali, eu não saía pra correr na rua. Só depois ali, julho, agosto, setembro, eu comecei a sair pra correr, mas eu saía de manhãzinha, assim, quando não tinha ninguém na rua, né, 5 da manhã eu estava indo correr. E eu tinha 15 anos de idade. Quando estava no lockdown, fechadão, apertadão mesmo, eu estava correndo embaixo do prédio. E aí eu corria ali embaixo, dava voltas e voltas e voltas ali, fazia isso por meia hora e depois eu terminava minha corrida, tá. Meu objetivo ali não era aumentar minha performance, aumentar minha velocidade, aumentar meu tempo, eu só cronometrava o tempo que eu corria pra ter uma dimensão do quanto eu estava correndo. Eu não sabia quantas voltas eu estava dando ali embaixo do prédio, mas eu dava algumas voltas pra completar ali minha meia hora. E eu fazia isso 3 vezes na semana, tá. Eu corria e eu comecei a treinar também, fazer exercício físico, tipo musculação, só que com o meu próprio peso, né, porque não tinha academia. Mas enfim, o ponto é, nessa época eu descia pra correr no prédio, tá, eu dava a volta no mesmo lugar, no mesmo bloco, eu não tinha esteira em casa. Eu corria embaixo do meu prédio, voltas e voltas e voltas por minutos, 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 ouvindo minha musiquinha, mesma coisa que eu fazia antes na rua,
em casa, dentro do prédio, no lockdown, porque era onde tinha pra correr. Ou seja, eu gostava de correr. Eu gostava muito de correr. Tanto que eu fazia isso com uma puta de uma frequência na semana. E aquilo ali era muito importante pra mim. Aquilo ali era um escape que eu tinha na minha vida, do estresse que eu vivia diariamente. Uma prova que eu tinha que fazer na escola, eu estava preocupado. E aí eu estudava durante 1 hora em casa. Aí, porra, eu tô cansado, não consigo mais prestar atenção. Vou sair pra correr, saía, voltava, clareava minha cabeça, voltava a estudar. Estresse, ansiedade, preocupações, medos que eu tenho. Medos que eu tinha, né, naquela época. São diferentes hoje em dia, obviamente. A corrida mudou, me fez clarear a mente para as coisas que eu sofria, que eu passava, até um próprio entusiasmo. Se eu ficava muito entusiasmado, até hoje, isso mais hoje em dia, né, se eu tô muito entusiasmado, eu saio de casa pra ir correr. Porque senão eu não consigo ficar parado. Eu não consigo ficar parado, eu não consigo parar aqui no meu eu tô muito motivado pra fazer alguma coisa e eu tenho que esperar um tempo pra isso acontecer, eu não consigo ficar parado. Eu saio de casa pra correr, porque eu não consigo ficar parado, eu tô muito entusiasmado. Então, até para as coisas positivas, a corrida me ajudou, assim, até uma voltar ali meio que para o basal, para o nível normal. Seja para o negativo, para tristeza, para raiva, para medo, ansiedade, estresse, tanto para entusiasmo excessivo, assim, a corrida me colocava ali naquele círculo basal do meu funcionamento, sei lá, mental. Eu não sabia o porquê a corrida me fazia assim, mas ela só me fazia e eu continuei correndo. Então, eu não sei como seria minha adolescência se não fosse corrida. Eu não sei o que eu teria como que eu seria hoje se não fosse a corrida. Eu não sei o que que eu teria feito na época se não fosse a corrida. Provavelmente eu teria muito mais problemas hoje em dia do que dos que eu além dos que eu tenho hoje em dia, né. Se não fosse a corrida, cara, eu não sei o que eu faria naqueles momentos. Se eu comeria, se eu não sei o que eu faria, cara. Eu não sei quem eu seria naquela época, eu não sei quem eu seria hoje. Então uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente é, se não é a corrida na minha vida, eu não seria quem eu sou hoje, não seria quem eu fui naquela época, eu não seria quem eu fui na minha adolescência. E eu posso não ter sido o melhor adolescente, posso não ter sido a melhor pessoa, não fui, tá, não fui. Eu errei muito na minha adolescência. Errei muita coisa. Errei também depois nessa primeira fase da minha adultez, eu errei muita coisa. Mas uma coisa que se manteve constante na minha vida esse tempo todo, além da música, foi a corrida pra mim, tá. Como esse vou falar um escape, mas não é um escape, mas é mais um clareamento que eu tenho. Uma forma de não de escapar do problema, mas de me tirar do problema e me fazer olhar de fora aquela imensidão de problema que eu tenho que resolver, que não é imensidão, problemas comuns da vida de um adolescente, né. Eram apenas problemas comuns de um adolescente, mas que me tirava daquilo ali e me fazia ver com mais clareza. 2024 foi um ano complicado pra mim, tá, pulei 23, porque 23 eu não corri tanto. Mas em 24 foi um ano mais complicado pra mim, eu retomei esse gosto pela corrida em 24, e foi quando eu decidi começar a progredir na corrida, né. Antes eu corria no máximo 6 quilômetros, mas quando eu ia correr mesmo, corria 3 km, correndo muito rápido pra poder correr logo, né, 3 km, às vezes 5 km, durante 20, 30 minutos, pra poder fazer esse alívio que eu tinha na situação. Em 24 eu mudei isso, tá, em 24 eu comecei a tomar gosto pela corrida. Eh, eu não ia buscar conhecimento, não ia buscar conhecimento, eu tirava tudo da minha própria cabeça. Eu que eu faço inclusive até hoje, mas eu fui progredindo com o tempo, fui começando a correr mais. Decidi que eu queria correr meia maratona, de uma vez só. Isso no do meio para o final de 24. E eu comecei a correr 9 km, aí eu falei assim: "Porra, eu corri 9 km, tranquilo, show". Foi tranquilo correr 9 km. Aí eu corri 10 na semana seguinte, corri 11 na semana seguinte, corri 12 na outra semana. Então eu fui evoluindo, assim, aos poucos, até que eu consegui chegar nos 17 km, só que aí já estava muito desgastante pra mim tentar fazer isso, né. Eu corria muito, eu parava, dava, sei lá, 5 voltas, corria 15 km. Não, exagerei. Eu corria 12 km, eu tinha que parar, respirar. Eu já me sentia muito desgastado, eu não conseguia evoluir de uma semana para outra, então eu decidi parar. Por quê? Porque eu não tinha preparo nenhum para montar meu próprio treino de corrida, eu fazia com base no que eu achava que ia funcionar. Eu queria progredir na corrida, né, essa era a ideia. E como é que eu corria já em 2024, querendo evoluir? Da mesma forma que eu corria antes, só que agora eu corro sem camisa, eu corria, né, sem camisa e com um fonezinho sem fio. Era assim que eu corria. Mesma coisa, o tênisinho de corrida é o mesmo, inclusive eu vou pegar o meu tênis de corrida pra mostrar daqui a pouco, como é que ele é.
Meia, um tênisinho comum, que tem a sola meio mole, pra corrida, mas não é tão foda quanto esses tênis que a gente vê hoje em dia pra corrida. Sem camisa, um short básico, que eu uso pra jogar bola, que eu uso pra ficar em casa, que eu uso pra fazer qualquer merda, é o mesmo short. Aí eu agora eu seguro o telefone na mão, porque eu não tenho fone, e meu short tá um pouco mais largo, aí eu seguro o telefone na mão e a chave na outra pra poder correr, e é assim que eu corro. É assim que eu corro. Não tem nada de especial. Em 2025 eu dei uma diminuída, aos poucos eu fui voltando. Meu objetivo era fazer uma corrida de rua, era conseguir correr 10 km bem e abaixo dos 5 minutos por quilômetro, tá. Então eu comecei essa trajetória em março. Em março eu estava correndo 8 km, correndo rápido, 5 minutos e 16 segundos por km, foi minha corrida que eu fiz com 8 km. Aí eu fiquei doente, fiquei fudido pra caralho, quando eu voltei, desempenho horrível, ofegante, eu corri 7 km e meio, em 5 minutos e 40 segundos. Aquilo me destruiu, tá. Passei por outras merdas também nesse meio tempo, e no final do mês de abril eu voltei a correr, 9 km, tá, num dia que estava um puta sol, era meio-dia, eu corria 9 km, eu falei: "Não, eu vou correr 8 hoje, hoje eu vou correr 8", tá, nesse dia, nesse domingo. Aí quando eu cheguei nos 8 eu falei: "Cara, dá pra correr 9". Aí eu corri 9. E na quarta-feira eu corri 10. Aí no domingo eu comecei a procurar a prova de rua pra fazer. De 10 km eu procurei e achei. Isso correndo inconstantemente no começo do ano. Criei uma constância, eu já sabia que conseguia correr, eu já tinha corrido assim antes, mas não era algo constante pra mim, entendeu? Depois que eu corri os 10, eu corri outros 10. E esses outros 10 eu corri abaixo dos 5 minutos por quilômetro. E eu fiquei feliz pra caralho, porque isso era um objetivo pra mim, que eu tinha antes e eu não tinha conseguido completar nunca, sem estudar a corrida, sem treinar propriamente a corrida. Porque tem vários treinos diferentes pra corrida, tem treino de tiro. Eu não sei sobre o que se trata, mas eu sei que tem. E eu não sei como fazer, porque eu nunca estudei isso. Eu nunca estudei os benefícios da corrida, eu só sentia os benefícios da corrida, só fazia. E o ponto que eu tô falando sobre isso é o seguinte: de lá pra cá, há 9 anos atrás, eu não estudei nada. Eu simplesmente comecei a correr. Eu simplesmente peguei e corri. Obrigado, a princípio, pelos meus pais, inclusive obrigado a eles por essa obrigação a fazer a corrida. Depois eu comecei a gostar, depois eu comecei a progredir, tá? 9 anos, 9 anos. E o ponto é o seguinte: qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Basta ter motivação pra fazer isso. E a motivação na época não era minha motivação, era obrigação dos meus pais, então eu tinha que fazer, eu era motivado a fazer porque eu era obrigado a fazer, senão eu ouvia esporro. Depois deixou de ser uma obrigação e a motivação ficou intrínseca no processo, porque eu me sentia bem correndo. Eu me sentia feliz por estar fazendo outra coisa que eu gostava junto com a corrida. Eu não tinha o tênis de corrida foda, eu não tinha o short de compressão, a calça de compressão, eu não tinha a meia específica pra corrida. Eu não tinha camiseta tech modal pra corrida. Eu não tinha nada de diferente de você, que eu tô querendo dizer. Não tem nada de especial em mim. E hoje eu corro 10 km abaixo dos 5 minutos por quilômetro, sem treino, só correndo, só pelo gosto de correr, só pela vontade de correr. E se eu fiz isso sem nada, sem ter nada além disso, qualquer pessoa pode fazer. Qualquer pessoa pode mudar a própria vida correndo, tá? Eu não quero te vender nada, eu não quero te ensinar nada, eu não quero te fazer nada. Eu só quero que eu só quero compartilhar esse gosto com você, entendeu? É uma coisa que eu falo com os amigos meus a minha vida inteira, basicamente, sobre corrida, sobre como eu corro, sobre como eu sempre corri e como sempre me fez bem, tá? Nenhum deles aderiu à corrida, eu não conheço amigos próximos meus, não conheço nenhum que corra. Eu sou o único. E é difícil não conseguir compartilhar com ninguém essa porra. É bem difícil, tá? Mas mesmo assim eu me mantive motivado a fazer as coisas, junto com a música, né, porque vinha junto uma coisa com a outra, isso
influenciou, eu acho, e não me fez parar nunca. Mas de novo, não tem nada de especial em mim, além dessa motivação que eu tinha, intrínseca. E o ponto desse vídeo é justamente esse. Se você tem vontade de correr, você não precisa de nada, tá? Você não precisa de nada, só de um tênis e um short, de preferência. Mas pode ser até de calça. Só sair na rua e fazer. E o que eu queria com esse vídeo era justamente motivar pessoas a correr. "Ai, não gosto. Ai, é difícil". Tudo bem, não faça. Não tô obrigando ninguém a fazer nada. Eu não quero te vender como é que você vai correr. Você faz se você quiser. Eu tô só compartilhando a minha experiência de como é que foi correr pra mim, como isso influenciou a minha vida, como isso mudou a minha vida. Porque correr mudou a minha vida. E eu quero justamente servir, se esse vídeo caiu no colo de alguma pessoa que tá tentando correr, querendo começar a correr, ou já começou a correr e tá difícil de manter, eu quero tentar justamente atrair você pra permanecer correndo. Porque se mudou minha vida, vai mudar a sua também. Porque não tem nada de especial comigo. Eu vou começar a estudar agora sobre corrida, além dos interesses que eu já tinha antes, das vontades que eu tinha. Eu vou começar a estudar mais sobre isso, vou começar a investir mais nisso na minha vida, tá? E vou trazer aqui mais conteúdo sobre isso. Mais conteúdo sobre corrida, mais conteúdo, mais vídeos sobre isso. Não vai substituir os vídeos que já tem aí, que têm sido feitos sobre de react aleatórios aí. Isso aqui vai ser só uma outra parte da minha vida que eu quero botar na internet e ver se eu consigo ajudar alguém com isso aqui. E mesmo que não ajude ninguém, eu vou recordar meu progresso, que é isso que interessa também. Que agora eu vou estudar sério sobre isso, eu vou começar a pensar sério, vou investir sério meu tempo e até o meu dinheiro na corrida, para poder melhorar, para poder ser mais rápido, correr mais tempo e ser melhor nisso. Porque é um negócio que nunca me abandonou, sempre me ajudou, é uma constante na minha vida. A corrida nunca me deixou de lado. A corrida nunca me largou. Vou valorizar o que eu tenho como constante na minha vida. Vou valorizar isso sim. Eu vou estudar, vou ver o que pode causar, o que que a corrida causa, o que que melhora, o que que piora, efeitos, pontos negativos, que tudo tem ponto negativo. Eu vou tentar trazer aqui, junto com minha experiência e minha prática na corrida. Semana que vem tem minha segunda prova de rua, 10 km também, eu corri a primeira vez, e eu corri e andei, porque eu não fazia a menor ideia. Eu saí igual um louco, desesperado, correndo na primeira vez, e aí eu cansei no 4º quilômetro, eu tive que andar. Andei 5, corri mais 10, andei 5, corri mais 10 e fiquei nessa até completar a prova. Completei ainda antes do tempo, porque eu realmente fiz um 3 km muito rápido. Mas essa prova vai ser diferente, essa prova eu quero fazer ela inteira correndo, tá? Eu quero fazer isso dentro dos 50 minutos, de preferência, abaixo disso. Não vou conseguir provavelmente, tá? Eu já tenho isso na minha cabeça. Não vai ser uma frustração se eu não conseguir, até porque eu corri muitas poucas vezes dentro dessa faixa de tempo. Mas esse é meu objetivo principal. Primeiro é completar a prova correndo, não parando, de momento nenhum. E o segundo é justamente fazer isso, tá? Então, não sei como é que eu vou fazer isso, mas vou fazer de alguma forma. Enfim, é isso, cara. Até mais.